Olá, sejam muito bem-vindas ao Elas em Foco. Aqui a gente compartilha histórias reais de mulheres fortes, inspiradoras e cheias de propósitos. Hoje, nossa convidada é Stephanie Tainara, mãe, esposa, cristã, empreendedora e dona de uma trajetória de superação que emociona e inspira. De uma infância difícil, marcada pelo orfanato, ela encontrou na paixão pela manicure e pedicure um caminho de esperança. E com garra, estudou e com muita fé se tornou podóloga. Acadêmica de biomedicina, é um exemplo que nenhuma história precisa terminar onde começou. Então, fica com a gente. Esse bate-papo vai te mostrar. E sim, é possível ressignificar a vida e construir um futuro de sucesso. E estamos aqui hoje com Stephanie Tainara. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Morena. Muito obrigada, Ângela, pela essa oportunidade. Estou muito feliz por estar aqui com Elas em Foco. E estou muito feliz também, sentindo honrada pela essa oportunidade. Sim. Raízes e superação. Stephanie, antes de falarmos sobre a profissional que você se tornou, nos conte quem foi a Stephanie menina. A Stephanie menina, literalmente, foi uma resiliência. Eu sou brasiliense, nasci aqui em Brasília. Eu nasci já no milagre, nasci de 7 meses, muito prematura. Na época, minha mãe, ela morava na rua, meu pai morou um pouco tempo na rua. Não tenho lembranças pequenas, menores com meu pai a vida toda na cadeia. E com o tempo, eu sou a primogênita da minha mãe, e minha mãe, ela pôde ficar comigo até onde ela conseguiu, por ela morar em situação de rua, não tinha condições, eh, e ela, onde que ela viu o melhor para mim. Aí eu fiquei uma época na minha infância no Lar de São José, no orfanato aqui em Brasília, até hoje existe. E na época a gente tinha mães sociais lá no lar, e onde a gente saía só para estudar, para ir para a escola, voltava para um lar. Sim. E a Stephanie, pequena, era uma menina muito carente, muito, se sentia só, mas muito sonhadora. E eu me recordo, Morena, que um dia, eu não me recordo quantos anos eu tinha, mas eu era muito pequena, por volta de 8 anos. Lá é um lar católico, e eu não sabia, eu não sei se era pela pouca idade que eu tinha, que existia um amor maior, um Deus, algo que você acredite, que eu acredito que seja o próprio Deus na minha vida. E eu lá brincando era quase à noite, e eu brincava lá com outras crianças, que lá no lar tinha o parquinho, tinha várias casinhas. Sim. E eu lá balançando, e eu olhava para aquele céu espelhado, estrelado, eu olhando para aquele céu estrelado, aí eu olhava assim e falava assim: eu tenho 2 sonhos. Um é não ter mais piolho, que a gente era muito piolenta, e o outro era ter uma família. E aquilo ali nasceu uma semente no meu coração. Aí ficou gravado. Eu falei: um dia eu vou sair daqui, um dia eu vou crescer, um dia eu vou ser alguém, e um dia eu vou lá, voltar lá e contar minha história. Ainda não aconteceu, ainda não voltei lá para contar minha história. Mas isso me incentivou tanto, aquela resiliência que ali eu acredito que iniciou, de sair dali, daquele orfanato, que eram muitas crianças carentes, muitas crianças até com sentimento de rejeição, de abandono. Mas eu lembro que tinha a tia lá, umas mães sociais que cuidavam muito bem da gente. Mesmo com muitas crianças na época, e também minha mãe nunca me abandonou lá. Ela sempre, quando ela podia, ela ia lá. Hoje eu entendo que minha mãe fez o melhor como mãe, porque eu, como mãe, eu faço o que eu posso pelos meus filhos. Sim. E muitas vezes a Stephanie criança
na fase da adolescência, se perguntavam muito por que que eu passei naquele lá, por que isso, por que aquilo, mas como eu falo, cada um tem sua história. E foi lá no Lar de São José que eu comecei a sonhar. E foi quando, por volta de 10 anos, 11 anos, a mãe da minha mãe, juntamente com o conselho tutelar, conseguiu me tirar de lá e eu fui morar com a minha avó. Morei com a minha avó um tempo, era minha avó, um filho adotivo, e a minha prima. Certo. E foi que fechou, a minha base. Fora os sonhos, a base que minha avó me deu, e sou muito grata, e foi que me impulsionou mais ainda, e sempre aquilo, vou crescer na vida, vou estudar, vou dar a volta por cima, não é porque eu vivi no orfanato que eu não tenho ninguém, que eu não posso, eu não consigo, você consegue, assim como eu consegui, vocês também conseguem. Ai, que lindo. Olha, eu vou te falar, viu? Já começamos bem por aqui, já comecei a me arrepiar por aqui também, porque realmente é muito forte isso. Escutar toda essa história realmente é maravilhoso pelo fato de que impulsionará muitas outras pessoas com certeza. Você passou algo muito delicado na infância, viveu em orfanato, e como isso moldou quem você é hoje? Ó, o fato de ter passado pelo orfanato, como eu falei, né, foi eu não pensava o meu sonho maior, a minha vontade maior era sair dali, porque eu achando que eu sair dali, eu iria, eh, crescer na vida, ter uma família, assim como eu não pude ter uma família, então aquilo ali sempre ficou guardado no meu coração. E quando o fato de ter passado lá me fez uma pessoa mais forte. Hoje eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado pelo orfanato, se eu não tivesse passado pelas dores, se eu não tivesse passado pelos maus tratos lá também, que querendo ou não a gente acaba passando, Sim. uma criança que cuida da outra, uma tia que cuida de mais de 50 crianças. Se não fosse o orfanato, eu não tinha chegado aonde eu cheguei. Então eu sou muito grata pela minha vida, pela minha história, pela minha trajetória. E existe alguma lembrança ou alguém dessa fase que te marcou para o bem? O que me marcou muito eu fiquei muito feliz, recentemente eu encontrei com ela, foi que da minha época, ela foi criada no lar também, ela conviveu com a gente, e hoje ela é assistente social do Lar de São José. Olha E só. eu fiquei tão feliz, porque além de mim, assim como eu pude sair de lá renovada, dada volta por cima, aí encontrei a Rose, que ela encontrei com ela, eu chorei, a gente conversou, fiquei muito emocionada, porque ela saiu do lar, ela contando comigo, ela estudou, ela passou por outros lares que tem também aqui em Brasília, e voltou para o Lar de São José. E assim mesmo ela passou a história dela lá no lar, a infância, ela passou a infância dela no lar, cresceu no lar, e mesmo assim ela teve outros olhares, que assim como ela precisou de ajuda, hoje ela está podendo ajudar outros. Hoje ela é assistente do Lar de São José, onde ela foi criada. E isso para mim eu fiquei muito feliz, porque mesmo ela também passou pelo lar, mesmo assim isso ali não foi algo negativo para ela. Ali Isso. só fortaleceu, porque assim como ela agora está podendo colaborar com outros jovens, crianças, ajudando. Coisa forte. É, Menina do céu, sim. tô vendo, viu, tô vendo. É. E você sempre sonhou com o universo da beleza ou isso veio depois? Então, é muito engraçado, porque eu nunca imaginei pegar no alicate. É mesmo? Eu fui quando eu morei com a minha avó, quando eu logo saí do lar de São José, eu morei com a minha avó lá na Samambaia Sul, e logo depois de um tempo fui morar com a minha mãe. Então logo depois eu casei, conheci meu esposo aos 15 anos, e eu morava na Samambaia, e lá na Samambaia Norte, lá tem a X. Sim, E conheço. na época, meu esposo já a gente como a gente eu tive meu filho cedo, tive meu filho com 16 anos. Porque voltando lá na história do Lar de São José, eu queria ter uma família. E Sim. quando eu conheci meu esposo, eu achava que para ter uma família tinha que ter um filho. Aí logo eu tive um Ah, filho e eu fiquei, para mim,
foi o melhor sonho realizando, assim, sendo realizado. Certo. E eu, nessa época, que eu tinha por volta, acho que lá para de 2010, mais ou menos, a gente sempre fazia caminhada lá na Samambaia. Tem a X, Ah, sim. para quem conhece a X. É, Aí lá ela é o começo da Samambaia Norte. exatamente. Aí tinha uma moça, na época lá da Embeleze, abriu uma Embeleze e ela ficava toda vez, ela me parava, vamos fazer um curso? E nessa época eu não estava, não imaginava fazendo curso ainda. E ela toda vez, isso foi várias vezes, ela me parava. E eu falei pro meu esposo: "Nossa, que menina chata, toda hora me parando para fazer curso". Aí eu falei assim, eu lembro que eu falei com meu esposo: "Amor, vamos lá". Aí eu fui lá na Embeleze, com essa moça. É uma história linda também, porque essa moça me parou, perguntou se eu queria fazer um curso, na época já era caro em 2010, Sim. era de manicure ou de cabeleireiro. Aí eu falei: "Ah, vou fazer de manicure", mas nunca imaginei que Iria seria chegar. chegar onde eu cheguei, né. E eu fiz o curso e depois eu fui lá e agradeci ela. Ó, Porque mesmo daí aí eu falo que são anjos, pessoas que sim, Deus coloca na nossa vida, que são literalmente anjos, que lá na frente que vamos entender. é verdade. Pela existência dela, ela insistindo, insistindo, e eu mal sabia o que eu poderia através desse curso, as oportunidades que surgiriam no caminho. Nossa, aí realmente era para agradecer mesmo, né. Sim, sim, A insistência que deu sim. certo, né. Como Hã. essa paixão por manicure e pedicure, levou você ao mundo da podologia? Então, Morena, eu trabalhei durante mais ou menos quase 10 anos como manicure. Certo, Então eu era apaixonada, eu brigava com as meninas para poder mexer com o pé, então eu gostava muito dos pés. E eu trabalhava num salão, quando assim que eu vim para São Sebastião, eu vim grávida da minha filha de hoje está com 12 anos, certo, e eu trabalhava nesse salão e eu comecei a ouvir, em 2012, as pessoas: "Ai, eu vim da podóloga, ai, eu fiz meu pé na podóloga", aí eu nossa, eu sempre fui uma menina curiosa, certo. e eu sempre apaixonada pelos pés, amava o que eu fazia, eu falei: "Eu quero mais, quero mais". Mas o que que um podólogo faz? O que que eu posso fazer? Tem coisas que o alicate e uma espátula eu não consigo fazer. E assim foi, a curiosidade de querer mais, mais pelaquela paixão que eu já fazia, e eu fui buscar, o que que uma podóloga fazia, como é que era, como é que eram os procedimentos, aquela curiosidade eu me apaixonei. Ah, tá explicado. Tem que ter uma paixão. E falei: "Um dia eu vou ser podóloga". Olha, que coisa maravilhosa. E para quem está nos assistindo aí, você poderia explicar o que uma podóloga faz? Ah, sim, a podóloga é uma profissional da área da saúde, que somos responsável por diagnosticar, tratar pé diabético, unha encravada, patologias acometidas dos pés, Certo. que chega muito no consultório unha encravada, aí o pessoal entende que podóloga só trata unha encravada, não. Nós profissionais da saúde, podólogos, trata, frieira, pé diabético, previne também, às vezes a pessoa não tem a unha encravada, quer ir lá fazer uma prevenção também. Isso, calosidade, verrugas plantares, tem pessoas que têm muitos problemas nos pés e Sim. acaba não conseguindo usar um calçado fechado, por conta seja um calo com núcleo, uma frieira, aí vai no podólogo, lá fazemos todo o tratamento e orientações, porque além do tratamento, lá temos palmilhas, temos protetores e orientamos como o paciente tem que seguir. Correto. Ou seja, é um trabalho bem amplo e Sim, muito específico, né, porque, lembrando sempre isso, que muita gente confunde às vezes: "Ah, eu vou na manicure para fazer esse tratamento que vocês, que de fato têm a especialidade em fazer", e acaba que confunde a manicure, que é apenas para o embelezamento das unhas, pra do podólogo, que é realmente, o tratamento, né. sim, a gente sempre especifica a pessoa: "Ah, vocês esmalta isso, aquilo", ó, aqui na clínica também oferecemos serviço da manicure, lá nós temos também a manicure, que lá ela vai fazer
após a podologia, se caso o paciente queira tiver com a unha saudável, fazer esse embelezamento com a manicure, também temos. Tem casos que está com fungo, então a gente precisa, além de orientar, fazer esse alerta, que quanto mais você esmalta aquela unha de fungo, ela vai cada vez mais acometendo aquela unha toda, chega um ponto que a gente tem que extrair aquela unha, está acometida de fungo, pode dar uma infecção. Então, é muito importante, a gente sempre orienta essa separação também. Muito bem, muito bem. Você é uma mulher muito dedicada, né, e você faz 2 graduações, e o que te motiva a ter toda essa força de vontade? Lorena, descobri assim que através dos estudos, além de ser libertador, ele abriu muitas portas na minha vida, que foi Certo. literalmente através dos estudos. E o estudo, ele além de abrir portas, a gente é uma pessoa melhor, a gente consegue chegar a lugares. E o que me motiva é como eu falei lá atrás, é crescer e voltar lá contar minha história e ser reconhecida na minha área, ser reconhecida, eh, na minha profissão. Hoje eu faço, além de eu sou técnica em podologia, Certo. e hoje eu faço a graduação em podologia. Que Olha. essa questão de inovação, as coisas todos os anos vão se atualizando, e o que me motiva é ser reconhecida na minha área. Maravilha, que maravilha. Família, fé e propósito. Como é conciliar tudo? Ser mãe, esposa, estudante e empreendedora. Eu acho que para a mulher é o maior desafio, né, ter esse equilíbrio como mãe, esposa, nossa crença e a empresa também, né, ser chefe. Então o Ser chefe meu não é fácil. sim, sim. A minha base, eu sempre falo que a minha base maior é a minha família, primeiramente é Deus, Sim, que me sustenta. Todo dia ele que nos dá a oportunidade, então se a gente não tiver essa base alicerçada nos princípios de Deus e família, então eu sim, sempre tento equilibrar. Eu, minha fé, meus filhos, minha casa, se eu estiver bem, eu em casa e estiver firme na palavra, eu estou bem, estou com serenidade para desenvolver lá na empresa. Então eu sempre tento trazer esse equilíbrio de fé, família, empresa e por onde eu passo. As pessoas: "Nossa, você é tão tranquila", mas eu literalmente estou firmada mesmo ali na fé e na família e focando. Claro que tem dia que a gente nem todos os dias, eu sempre falo, as pessoas: "Ai, eu desejo felicidade, isso, aquilo". Uma grande amiga minha, mentora, ela fala: "Stephanie, eu desejo serenidade". Que a pessoa serena, ela consegue resolver, administrar, ela consegue entrar, consegue sair. Então eu peguei para mim. Então todas as vezes todos os dias eu: "Stephanie, foco, resiliência", e ser uma pessoa melhor todos os dias, porque a alegria, ela nem todo dia a gente consegue ser alegre, é. mas um pouquinho de cada dia conseguimos. Isso é fato, viu, isso é fato. Resignificar. O que essa palavra é na sua vida? Ressignificar para mim é uma virada de chave, porque a gente se resignificando todos os dias, a gente consegue enfrentar tudo. Enfrentar a tristeza, enfrentar as tribulações, no meio do empreendedorismo, a gente sempre tem os altos e baixos, então a gente Sim. tentar aquele equilíbrio ali, todos os dias se resignificando, "O que que eu posso fazer? Opa, eu estou na zona de conforto, o que que eu posso melhorar?". É se autoavaliando, para mim é isso a palavra, se autoavaliar todos os dias. Que maravilha, hein. Existe alguma situação difícil que agora recentemente você precisou se resignificar? Algo que aconteceu? Ah, sim, eu para estar aqui
já foi uma ressignificação para mim, porque a Ângela sabe muito bem a minha evolução nas câmaras, porque eu sou uma pessoa sempre eu era tímida, né, depois que eu vim para Cristo, Deus me libertou. E para mim o maior desafio foi recentemente apresentar meu TCC lá do curso, foi estar no palco, foi Nossa, ainda mais fazer com o meu TCC. sim, quando eu olhei para aquela plateia, eu falei: "É agora", porque lá atrás também eu sempre me via no palco, contando a minha história, e ali para mim foi muito difícil, porque eu voltei aquela criança lá no passado, aí eu precisei enfrentar e falar: "Vai dar tudo certo", e consegui. Olha, parabéns, parabéns. Realmente não é fácil É. estar, à frente de público, plateia, palco, seja o que for, para a gente principalmente falar sobre algo que às vezes a gente até domina, mas realmente para chegar naquele ponto crucial ali é difícil, é complicado mesmo. Eu super te entendo, Sim, super te entendo. E agora o nosso delicioso bate e volta. Vamos lá. Um medo é? Pará. Um sonho é? É o Instituto Dulce Hogar. Uma inspiração é? Família, Ah, algo que te tira do sério. nossa, algo que me tira do sério é a pessoa falar e não cumprir. Um defeito seu é? Um defeito meu que eu quero tudo para ontem. Eu quero na mesma da hora, e nem tudo é da mesma da hora. Isso. E uma qualidade sua? Pontual. Fé para você é? Tudo. Fé para mim é tudo, é minha base. Uma palavra que te define hoje é? Resiliência. Uma música que representa a sua trajetória. Uma que eu escutava muito quando criança era Claudinho Buchecha, eu não existo longe de Eu não você. existo longe de você. Se pudesse dar um conselho para Stephanie de 10 anos atrás, qual seria? Vai com calma, e tudo é no seu tempo. Muito E bem. Gente, que bate-papo restaurador. Que delícia. E eu gostaria de saber, assim, onde podemos encontrar a Stephanie? Você pode nos encontrar nas redes sociais, no Instagram. O nome do Instagram é Dulce Yoga Podologia. Tenho também o Facebook, Dulce Yoga Podologia. E você pode nos encontrar também, ficamos localizados no Jardim Botânico, ali em cima da academia da Smart Fit. Eles falam que é Jardim Botânico 3, né? Em Certo. frente ao Mangueiral, no primeiro andar, lá você vai encontrar a Dulce Yoga Podologia. Olha, que lindo. Gente, Ó, muito Stephanie. obrigada. Estivemos aqui hoje com a Stephanie. Uma história magnífica, tá? E espero que vocês realmente possam se exemplar, né, com as histórias dela, como todas as outras que já passaram por aqui no Elas em Foco. E como eu sempre falo, né, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, comente. Muito importante a gente levar essas vozes para outras mulheres que também precisam ouvir o que foi dito aqui e nas outras histórias passadas, tá bom? Muito obrigada, agradecendo aí a nossa Ângela produtora, como sempre, arrasando, né? Ela sempre Ela arrasa. arrasa. Ela não gosta, mas eu Está falo. maravilhosa. Muito obrigada e até a próxima. Até a Stephanie, próxima. muito Eu que obrigada. agradeço, é uma honra estar por aqui. Beijos. Beijo. E tirando aqui um tempinho, né, que acabamos essa Sim, entrevista maravilhosa, sim. você observou uma coisa aqui que é diferenciada nesse ambiente? Nossa, os passarinhos cantando, nossa, que maravilha. Que maravilha, que ar gostoso. Isso que é o gostoso do Elas em Foco, porque esse ambiente aqui, ele é natural, então é passarinho voando, essa é a realidade mesmo, né, do nosso dia a dia aqui. E ó, Sim. é muita, né, de vez em quando alguns murmurinhos aí no fundo, então, gente, nem precisa se preocupar que vocês sempre vão ter isso aí, ó. Ninguém quis cantar agora. A natureza. Mas olha, só para vocês lembrarem disso, viu? Gostou do ambiente Nossa, aí? eu amei, amei, amei. É muito bom a natureza, é muito bom estar perto da natureza. Sim, verdade. Maravilhoso. Diferenciado, né? É A gente diferenciado. fica mais à vontade, O ar fica puro, uhum, não é sim, dentro de um ambiente fechado, sim. né?
E Muito bom. vou contar um segredinho Gostei. aqui, aquelas luzes, né, ofuscava toda a minha beleza, né, Flor. Sim, Poxa, não dá, não dá. concordo. Viu, gente? O Elas em Foco é isso. É esse ambiente aqui que vocês estão vendo sempre, tá? Em ar livre, aberto, sempre ao natural. Obrigada, beijinhos Muito e até a obrigada. Até próxima. a próxima.